Olá, pessoal! No próximo episódio, o nosso convidado é Giovanni Boschi. Ele é um artista que transformou o desenho em identidade, com obras marcadas por detalhes, história e muita técnica. Ao longo da conversa, vamos falar sobre a trajetória dele, o processo criativo e a paixão pelos desenhos que conquistam pela precisão e pela sensibilidade. Se você gosta de arte, inspiração e histórias de vida que realmente deixam marca, esse episódio é para você. Então já prepara o play, porque vem conversa boa por aí. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! E bom, estou aqui com dois amigos meus também para ajudarem nesse bate-papo. Estou com ele, professor André. Salve, salve, pessoal! E também com ele, que eu sempre digo que é o nosso sócio do podcast, nosso querido Ivo. Boa noite, meu povo, tudo beleza? Bom, gente, estamos aqui para entrevistar uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito legal, conhecida mundialmente como o artista brasileiro. Tem 4 obras no Museu do Louvre, ele que faz um trabalho excepcional, um trabalho muito bacana com a sua arte. Estou aqui com ele, Giovanni Boschi, seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz com o convite e de estar participando aqui do podcast. Opa, a gente fica muito feliz de você estar aqui hoje, muito feliz mesmo. Em nome do podcast de Mito, quero agradecer por ter aceitado o meu convite. E para começar esse bate-papo, eu queria perguntar para você como que surgiu a sua paixão pelos desenhos. Então, a minha paixão pelo desenho, ela nasceu praticamente junto comigo, porque com 3 anos, eu comecei a desenhar. Eu fui fazer uma entrevista para participar para ser processo seletivo da escola, e aí a pedagoga pediu para fazer um desenho para testar a minha habilidade psicomotora. E nessa ocasião saí fazendo uma caravela ao vivo, e ela saiu gritando porta fora da sala. Ela ficou assustada, inclusive, com o episódio. Aí, depois disso, eu comecei a expor muitos anos no próprio colégio onde eu estudava, e com 13 anos eu comecei a expor em shoppings, galerias e vender meus quadros. Também quero cumprimentar aqui Raíssa Alves, também está aqui com a gente nessa call. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou Raíssa Alves. Raíssa também, ela também desenha muito, ela desenha vários animes e tudo mais, né? Com certeza aí tem muita coisa bacana. Raíssa, quer fazer alguma pergunta para o Giovanni? Nossa, sim. Eu tava olhando esses dias na minha FEI e eu fiquei muito admirada com o trabalho dele. Até fiquei revoltada pelas pessoas tentando desmerecer o senhor. Fiquei, como assim? Como existe tanta pessoa invejosa assim, cara? Em desmerecer o trabalho a ele. Infelizmente, aconteceu toda uma situação de gente falando que eu não estive expondo durante 4 anos no Museu do Louvre, querendo desmerecer meu trabalho, dizendo que o saguão de entrada do museu, que é o carrossel, seria o subsolo, onde tem a pirâmide invertida, não faz parte do museu, que é simplesmente só um saguão de entrada. Mas o saguão de entrada do museu é parte do museu. Tu não tem como entrar no museu sem passar pelo hall de entrada do museu, né? Então um artista querendo desmerecer o outro, porque eu consegui chegar lá, né? Mas eu não tenho, como é que eu vou falar, digamos assim, não tenho receio, não tenho raiva nem nada de pessoas que tentam fazer isso. Muito pelo contrário, eu espero que eles tenham sucesso, que eles consigam chegar lá pela arte deles, pelo esforço deles, para que eles não precisem mais fazer isso com outros colegas, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre tem que desejar o melhor para o próximo e que eles também tenham muito sucesso, né? E que, infelizmente, a gente também aqui do podcast às vezes é alvo de críticas e tudo mais. E, infelizmente, isso faz parte do nosso cotidiano, né? Principalmente a gente que está se expondo na internet. E, infelizmente, isso faz parte do nosso dia a dia. Bom, quero abrir agora para perguntas também. Thalita, professor André, Ivo. Thalita, por favor, pode fazer. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Para mim é uma honra, porque eu já acompanho o seu trabalho há um tempo e quando eu vi você lá, fiquei, meu Deus, é ele ali. E a minha pergunta é a seguinte:
Qual foi a sensação para você, como um artista, na primeira vez que você expôs suas obras lá no Louvre? Olha, eu já tinha exposto minhas obras em outros museus, em outras galerias, antes de expor no Louvre, né? Mas são duas sensações simultâneas, que eu diria. Uma delas é que tu é muito pequeno. Não sei se vocês já visitaram um museu, mas o museu ele é uma escala muito grande. Ele é um museu que ele é do tamanho de 4 quadras inteiras. Ele tem shoppings dentro, centro de exposições, escolas de belas artes, as mostras fixas, no caso, né, onde está a Mona Lisa. É um complexo enorme, são quilômetros de museu. Então, tu te sente muito pequeno lá dentro, porque são os maiores mestres da humanidade que estão lá. E essa é a primeira sensação. A segunda sensação é exatamente o oposto quando tu expõe lá, porque tu te sente muito pequeno ao mesmo tempo que tu te sente muito grande, porque apesar de tu ser pequeno, você está lá. É como se fosse uma pequena estrela dentro de uma grande galáxia de constelações de grandes estrelas. Tipo, tu é uma estrelinha, mas tu está lá com eles. Então é incrível. Tu se sente muito grande e muito pequeno ao mesmo tempo. E é uma sensação única. E para perguntas novamente, professor André, Ivo, tranquilo? Ivo, pode perguntar. Giovanni, eu gostaria de ouvir a sua opinião, o seu conhecimento a respeito do seguinte. A gente vê a nossa cultura brasileira, até como você bem mencionou, dessa questão de inveja, etc. O povo de fora, daqui do Brasil, seja franceses, europeus, chineses, etc., eles demonstram assim mais empatia com o teu trabalho, mais conexão, etc. Depende. Eu me sinto bastante valorizado lá porque a minha arte é clássica. Então, os europeus eles estão acostumados a ter mais conhecimento sobre artistas que fazem esse estilo, mapas, arquitetura, paisagem, enfim. O Brasil isso não é tão comum, né? Tanto que eu falo que eu sou o único artista que faz esse estilo de trabalho no Brasil, e é verdade. Até existem outros artistas que fazem outros estilos de mapas, fazem mapas de RPG, enfim, mas não vem ao caso. Sim, eles estão mais familiarizados com o meu trabalho e para o brasileiro é uma novidade. No entanto, eu vejo que pelo meu trabalho ser acessível, tem muitos brasileiros que estão gostando, estão querendo adquirir o meu trabalho e estão valorizando. O problema realmente que eu vejo é a grande mídia não dar espaço para novos artistas, para novos talentos exporem seus trabalhos, né? Porque eles acham que isso não vai monetizar, não vai ser reconhecido, enfim, não capta a atenção do público. Na verdade, é exatamente o contrário que a gente vê. Os artistas eles não são reconhecidos porque eles não são conhecidos e não aparecem na mídia. Se eles aparecessem, provavelmente o brasileiro ia gostar e ia valorizar. Entendi. Nós, brasileiros, né, como cultura, tendemos a valorizar coisas mais simples, não que nem o seu trabalho, que é muito complexo, detalhista. Para mim, o trabalho ser valorizado é a pessoa olhar e gostar e querer aquele trabalho na sua casa ou no seu escritório. E isso é muito simples. Tu não precisa ser um grande entendedor de arte para gostar de um trabalho bonito, bem feito. Isso é da consciência geral do povo. Claro, existe um olhar mais profundo de quem estuda o tema, de quem realmente gosta, mas não precisa ser um grande historiador, um grande estudante de arte para valorizar uma arte bem feita, né? A própria pessoa tem na consciência dela o que, que tem e o que não tem valor, né? Infelizmente, hoje a arte é feita muito mais para chocar as pessoas do que para ser bela ou ser bem feita, né? Isso é um problema. Uma das coisas que eu achei legal é o vídeo que viralizou ali, que muita gente viu, e que acho que é importante mencionar, é aquele vídeo que você tá ali comentando com a Paz e você fala que acho que ele tá entrevistando em Gramado, e você leva ele até a sua casa para conhecer e tudo mais. Esse vídeo acho que teve 12, quando eu olhei a última vez, estava com 12 milhões de visualizações, né? 22. 22 milhões de visualizações. Então, a gente viu um vídeo bombado desse, foi muito legal, e aquele vídeo você mostrou a sua casa e tudo mais. E uma das coisas que eu achei legal é que você cita bastante referências de filmes, né? A gente viu o castelo do Harry Potter. Quando eu estive no Lago da Ordem, pude ver ali, se não me falha a memória, desculpa se eu estiver errado, acho que é a Millennium Falcon do Star Wars.
Sim. a Millennium Falcon. E você tem esse gosto, assim, por filmes, assim, qual o tipo de desenho, assim, mais cineasta você gosta de fazer? Eu vi que você fez o castelo do Harry Potter, eu sou apaixonado por Harry Potter, acho que Sim. esses é um que eu acho maravilhoso, assim, o castelo de Hogwarts, aquela coisa, com o máximo de detalhes possíveis. E que tipo de filme você gosta de assistir, Giovanni? Eu gosto muito do universo geek, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Piratas do Caribe. Eu acho mágico essa possibilidade de tu poder ter uma arte, ou um filme, ou um livro, tanto faz, que tu possa te transportar para fora da tua realidade e entrar num outro mundo de magia, de ilusão, diferente do que a gente convive no dia a dia, né? E tanto que com isso eu também pude usar a minha arte para criar, de certa forma, esses outros tipos de mundos. Não apenas na minha arte, mas no mundo real também. Eu trouxe aqui para vocês verem, por exemplo, os mapas. Não sei se vai dar para ver. Esses são mapas de parques temáticos que eu desenvolvi para. Esse é de Balneário Camboriú, é o Parque Aventura Jurássica. Ele é o maior parque temático de dinossauros das Américas e foi desenhado por mim. Aí vocês imaginam que eu sou um jovem, não tão jovem mais, né? Tenho 34 anos, mas eu cresci na década de 90 assistindo filmes como Jurassic Park. E eu poder hoje desenhar o maior parque de dinossauros das Américas é poder realizar muito do meu desejo interno de criança. E quando eu via aqueles filmes, eu me encantava por aquilo. Para Gramado, também desenvolvi outros parques, como o mapa do Parque Minimundo, que hoje é um dos parques mais visitados da Serra Gaúcha. Então, Eu poder pude conhecer, pegar a minha é arte, incrível. É muito transformar com ela a realidade, isso para mim não tem preço. Com certeza. Para alguém que já foi no Minimundo, gente, alguém já teve a oportunidade de ir no Minimundo? É incrível. Eu fui 2 vezes e é muito legal, é muito bacana. Inclusive, uma das vezes que eu fui, eu não esqueço até hoje, que eu estava dando eleição no Minimundo. Para quem não sabe, o Minimundo, como o nome já diz, é um pequeno. Você vai num pequenininho lugar onde tem várias maquetes, maquetes grandes, né? Mostrando uma cidade, mas é algo extremamente detalhista e muito bonito. Professor André, quer fazer alguma pergunta? Olha, eu gostaria de fazer várias, né? Então, deixar minha veia aí de historiador falar mais alto. Queria saber como que você obtém a tua inspiração, né? Quais os documentos que você consulta, se você tem ali algum tipo de autor específico, ou então se você gosta de pegar e ver ali as produções de algum artista em específico para inspiração para o teu estilo, porque é algo muito próprio e é algo muito legal que remete muito àquela arte dos detalhes dos séculos 17, 18, né, que acabou sendo perdido muito dos mapas. Sim. A questão dos mapas, André, eu pesquiso bastante mapas de época. Eu tenho alguns livros históricos, né? Livros impressos aí, né? Com mapas históricos que eu posso consultar para desenvolver os meus mapas. E muitas vezes eu pego mapas de referência na própria internet. Mas eu não copio esses mapas, eu crio os meus mapas, misturando informações de um, de outro. Eu faço tipo uma miscelânea, né? Eu pego, por exemplo, um mapa de 1700, um mapa de 1730 e um mapa de 1760. Eu misturo todos e crio um novo mapa de 1740. Aí vai ter nomes entre 1700 e 1760. Mas, em geral, seria mais ou menos um mapa de 1730, 1740, com elementos que eu coloco decorativos, né? Eu não faço um copia e cola de outro mapa. Eu crio um novo mapa antigo. E voltando ao assunto do Minimundo, quando eu fiz o mapa do parque foi em 2015, tá? O parque ele já existia, eu só fiz o desenho da ampliação dele. Até porque quando eu era pequeno e criança, eu já visitava o Minimundo. Então eu poder fazer parte dessa construção de ampliação de um parque que fez parte da minha infância foi muito gratificante. Voltando à questão dos mapas, eu adoro mapas. É uma das coisas que eu desenho que eu mais gosto.
E quais são os desenhos que o pessoal mais pede para você fazer? O pessoal pede, assim, que é o cargo-chefe, que o pessoal pede muito, tem uma alta demanda de trabalho. Naves do Star Wars, Castelo Harry Potter, Última Ceia, Mapa Mundi com brasões de família. E uma coisa que tem saído muito, por incrível que pareça, é os quadros das aves brasileiras. Também sai bastante. Mas é uma coisa que eu faço bem de vez em quando. Outra coisa que o pessoal pede muito, deixa eu ver. Torre Eiffel, Torre de Pisa, Castelo da Disney. Esses sempre saem. Por exemplo, assim, por exemplo, quando o pessoal pede assim, eu quero que você desenhe um brasão específico de uma família, uma coisa que você nunca desenhou. Geralmente demora quanto tempo, mais ou menos, para ser feita? O brasão, quando a pessoa compra um mapa que tem espaço para fazer o brasão, leva 5 minutos. Nossa, É bem rápido. bem rápido. Legal. Inclusive, eu tenho centenas de brasões memorizados, que eu já fiz várias vezes. Tem da família Moro? Tenho. Ó, legal, eu sou Moro. Depois Bacana. eu passo para ti. Tá certo, muito obrigado. Gente, eu quero abrir para perguntas aqui, novamente. Raíssa, Thalita, André, Ivo, querem fazer alguma pergunta? Thalita, por favor. Já teve algum trabalho, alguma obra que pediram pra você que você se emocionou e que você pensou, esse aqui é o ponto alto da minha vida, fazer essa obra, essa encomenda específica para essa pessoa? Sim. Eu comecei desenhando barcos, né? Eu desenho barcos desde sempre, desde os meus 3 anos. Tanto que o meu primeiro apelido no colégio era Titanic, né? E alguns anos atrás, eu fui chamado, eu sempre tive essa coisa com caravela, né? Sempre gostei muito da história naval, e também por isso acabei indo para o lado dos mapas antigos, né? Que mapas antigos tem tudo a ver com navegações, que tem tudo a ver com caravela, né? Enfim. E alguns anos atrás me solicitaram para fazer os desenhos dos barcos pirata de Balneário Camboriú, para fazer os folders de ilustração, e isso foi muito bacana, eu gostei muito de fazer esse trabalho para eles. Eu fiz e não foi pelo valor que eles me pagaram, eu fiz porque eu me senti reconhecido. Outra coisa, também existe um parque chamado Aventura Pirata, lá em Balneário, que me chamou para fazer a decoração de quadro deles. E voltando àquela ideia de santo de casa não faz milagre, existe uma atração pirata em Gramado, na minha cidade, mas eles nunca me chamaram para fazer nenhum trabalho dessa temática para lá, né? As pizzarias piratas do Brasil todo me chamam, mas na minha cidade, infelizmente não, né? Assim como eu sou bem recebido onde quer que eu vou, já em Gramado, os artistas foram expulsos do centro da cidade. É lamentável. Nossa, e Gramado que é visto como um polo artístico, né? Porque tem o Festival de Cinema todo ano, pelo que a gente Já sabe, né? foi, Já foi? Ah, já já foi. foi. Pois é, nossa Hoje, situação é realmente infelizmente, muito triste, né? Com uma cidade que eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes, é uma cidade incrível e ter uma notícia dessa, né? Mas, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilos? Todo ainda mundo tranquilo? falando, desculpe Claro, interromper, claro, por favor. falando sobre a questão do turismo, Gramado tem um potencial muito grande. É uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa. Eu amo morar lá, até porque minha família também tem raízes lá, né? A minha avó era gramadense. Mas vou contar uma coisa para vocês. Apesar do imenso potencial que Gramado tem, a maior parte dos parques temáticos, parques turísticos e eventos culturais estão se direcionando para Canela, por conta da dificuldade de se manter um negócio pela parte burocrática, enfim, que existe em Gramado. Tanto que Canela, a cidade vizinha de Gramado, foi eleita a capital nacional dos parques temáticos. Aí vocês veem o negócio, né? Esse título deveria pertencer a Gramado, mas a maior parte dos parques hoje se encontram em Canela, não mais em Gramado. Tanto que os artistas de Gramado também foram para Canela. Eu sou um deles. Você hoje reside em Canela.
Não mora em Gramado, mas atua e trabalha em Canela. Entendi. É, realmente uma situação bem, assim, Gramado, acho que o Ivo também conhece Gramado, né, Ivo? Conheço sim, eu fui quando eu visitei, que nem o Giovanni comentou, a gente tem restaurantes, coisas em Gramado, mas tem muita coisa em Canela. Eu lembro que tinha uma igreja, uma capela bem. O Giovanni deve saber o nome dela, que a gente Sim, a visitou, igreja de subiu foto. pedra. Isso, que a gente tirou foto com sinos lá. Tem agora aquele parque que é com temperatura abaixo de zero, acho que é Snowland. Snowland. Uhum. Eu não O sei, eu não lembro Snowland é em exato Canela, agora. mas o Parque Mundo Gelado também é de gelo em Canela. É, tinha bastante coisas lá. A gente ficou, acho que uns 4, 5 dias, mas assim, faltou tempo para visitar todos os pontos turísticos de Gramado e Canela. E, Giovanni, aproveitando, caiu a fala para mim, você chega a desenhar também, por exemplo, árvores, cachoeiras, canyons, elementos da natureza, assim? É uma ótima pergunta e eu vou te responder o seguinte. Não sei se a Raíssa vai concordar comigo, tá? Mas, aliás, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Uhum. Qual que é a diferença de um desenho para uma pintura? Vocês saberiam me dizer? Olha, tecnicamente não. Os dois, assim, eu ia deixar exposto na. Visualmente eu ia curtir ver os ambos. Sim. Vai ter gente dizer, não, mas o desenho é feito com a caneta e a pintura é com pincel? Não. Tem desenho com pincel e tem pintura com caneta. Não é isso. É, eu ia responder isso. Eu ia partir para esse lado. Não, eu É. posso fazer um desenho com pincel na parede e não ser um desenho, não ser uma pintura, ser um desenho. E eu posso pegar as canetinhas coloridas e fazer uma pintura com caneta. E não vai ser um desenho, vai ser uma pintura. Pode falar, Raíssa. Essa é uma pergunta muito boa. Uma vez eu estava me questionando de qual é a diferença de uma pintura para um desenho. Eu fui me aprofundando mais. Aí eu não sei se eu estou correta porque eu não sou tão profissional quanto o senhor. Eu tenho apenas 20 anos, tô começando a minha carreira ainda. E eu tô aqui para aprender muito com o senhor também. Bom, eu acredito que o desenho exige mais técnica, sabe? E a pintura eu acho que ela tá mais. Tem técnica também, só que eu sinto que a pintura ela tem mais, acho que uma liberdade criativa pra gente. É, Talvez isso é isso. vou dizer que pode sim, pode ser, mas eu acredito que não é exatamente por aí. Por quê? Existem pinturas com muita técnica, como por exemplo os artistas do Renascimento ou os artistas do Humanismo, que pintavam de um jeito que parecia uma foto. Esse é muita técnica. Não, inclusive muito melhores do que os desenhos deles, né? Então eu acredito que não tem a ver com grau de técnica ou de especialidade. O que diferencia um desenho de uma pintura, ao meu ver, minha opinião, tá? É que o desenho, a forma manda na cor e na pintura a cor manda na forma. Porque o que acontece? Eu posso fazer um desenho preto e branco sem cor nenhuma e ele ficar totalmente inteligível e bonito e compreensível, certo? E se eu botar a cor nele, a cor vai ser uma coadjuvante. Ela vai ajudar a entender o contexto. Mas se o desenho tiver sem a cor, ele continua completo. Experimenta fazer uma pintura sem cor. Impossível. Se eu fizer uma pintura sem cor, tu vai estar fazendo um desenho. Tá me entendendo? O principal na pintura é a cor. E a forma é secundária. A cor manda na forma e no desenho a forma manda na cor. Respondendo o Ivo, por que eu não faço desenhos de temática natural? Porque paisagem natural ela envolve muito mais a cor do que a forma. Porque as paisagens naturais elas são muito mais texturas, cores, verdes, folhas, galhos, pedras. Não são formas geométricas, entendeu? Que dá para se utilizar do desenho como forma principal. Então, para te fazer uma paisagem natural, é muito mais interessante tu transformar ela numa pintura do que num desenho. Imagina tu vai desenhar uma árvore, por exemplo, só árvore. Tu vai desenhar 40 mil folhas, 30 mil folhas,
uma por uma, é loucura. Fazer a sombra de cada folha, a sombra que cada folha projeta em cada folha. Tu vai enlouquecer fazendo. É muito mais fácil tu pegar uma pintura e trabalhar nuances de cores e fazer os volumes da Copa das Árvores com cor do que com linhas, entendeu? Por isso que eu não trabalho com paisagem natural. Que eu não sou pintor, eu sou desenhista. Muito obrigado pela resposta e pela aula para nós. Imagina. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu confesso que, olha, eu ia falar, eu ia partir para o mais básico. Como eu comentei anteriormente ali, né? Mas a Raíssa, ela faz os dois, né, Raíssa? Desenha e pinta, né? Eu gosto de... Sim. Isso, Não, tem que eu ter não estou mais dizendo que é pintura. impossível tu fazer um trabalho de desenho de paisagem natural. Até porque eu já fiz alguns. Mas, ao meu ver, não compensa. Dá muito trabalho e não pouco resultado, digamos. A pintura fica muito mais bonita. Desculpa, Raíssa. Eu adoro pintura. Eu trabalho fazendo retrato de pessoas. As pessoas me encomendam para fazer retrato de um ente querido que faleceu e juntar em uma foto com outra pessoa. Aí eu trabalho nisso. Sim, bacana. E eu queria te fazer uma pergunta, Giovanni. Antes, só quero abrir. Tem a gente que quer fazer alguma pergunta? Todo mundo tranquilo? Quem quiser, só levantar a mão ali que eu libero, a gente libera ali para fazer a pergunta. Bom, eu vou ter uma aqui uma pergunta que a gente gostaria de saber. Esse mercado, o mercado dos desenhos, certo? Eu tô bem por fora, eu sou do audiovisual, eu mexo com algumas animações, mas eu tenho a mesa de desenho, só que eu confesso que eu sei fazer as movimentações, eu confesso que eu não sou tanto assim da parte do desenho. Então eu gosto, que agora com a questão da IA e tudo mais, facilita bastante também hoje você criar uma animação. Mas eu queria saber do mercado, o mercado de desenhos, ele é um mercado super aquecido, tem muita demanda, as pessoas procuram com muito trabalho, assim, tem trabalho para todo mundo? Acho que essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Vou lhe falar que, assim, o mercado do desenho, da ilustração, ele não é que ele seja aquecido ou desaquecido, né? Ele não é explorado. Ele não é explorado. As pessoas não sabem direito que ele existe, né? Não existem muitos profissionais atuantes que são reconhecidos, que são famosos nessa área, né? Se o mercado vai ficar saturado ou não, não sei. Esse mercado ele precisa ser aberto, ele precisa ser explorado. As pessoas têm que saber que ele existe para saber se amanhã, depois, se ele vai ser saturado, se ele vai estar em alta ou se ele vai estar em baixa, né? Vou dar um exemplo. As pessoas hoje sabem que podem se tornar artistas de sucesso, por exemplo, sendo cantor sertanejo. Tem um monte famosos. Esse mercado dá para dizer que está saturado já, né? Mas mesmo assim tem muitos artistas famosos que ganham dinheiro com isso, porque já é um mercado conhecido. A gente não tem um mercado conhecido de artistas visuais no Brasil. Não tem. Se tivesse, a gente poderia ter um parâmetro. Então não é que ele é aquecido ou desaquecido, ele é inexplorado. As pessoas não sabem que ele existe. Então artistas como eu vão trazer isso à tona e vão desbravar, digamos assim, esse novo mercado, né? Artistas como eu, como a Raíssa, enfim, entre outros nomes. E uma coisa que eu tenho que trazer aqui, que as redes sociais, elas têm ajudado muito em trazer esses mercados que são não tão conhecidos, que não estão, por exemplo, é muito mais fácil você ter um músico sertanejo na mídia do que ter um artista. Mas as redes sociais, elas quebraram muito isso, né? A Raíssa também cria conteúdo para a internet, ela faz uns vídeos muito legais, inclusive, eu até falo que a edição dela é quase de cinema, ela tem uma edição bem bacana. E você também, sem sombra de dúvida, todo o seu trabalho que você tem fazendo, as collabs e tudo mais, toda essa questão das redes sociais hoje, ela também aumenta a visibilidade do artista, né? Porque as redes sociais, elas se tornaram também, acho que um grande gancho para quem é artista e quer divulgar. Porque hoje, se você é um artista, por exemplo, ali como a Raíssa, como é que você vai divulgar o seu trabalho? Só se você ou ir para o centro da cidade, mas muitos ali talvez vão olhar, talvez não.
Mas as redes Uhum. sociais, ela, como você furou a bolha várias vezes com vários vídeos ali, e muita gente, quando eu comentei que ia entrevistar você, muita gente, eu já vi o reel deles. Nossa, eu já vi, cara, caramba. Sim. É aquele cara que desenha tudo na mão? É esse mesmo, né? O pessoal brinca e tudo mais. Então, eu vejo assim, as redes sociais, eu acredito que no teu ramo, ela ajudou bastante a mostrar os teus Sim. trabalhos, a trazer mais público para você. Como é que foi isso para você? Hoje você tem mais de 1 milhão de seguidores. É uma marca que, assim, é para E poucos, vou né? dizer, tem um pouco, perto do que ainda terei. Tá? Ó, Até a semana que vem a gente está marcando de entrevistar, de gravar com outros influencers. E nesse sentido desse mercado de arte, eu quero ser, digamos assim, um dos pioneiros. E não quero ser o único, eu quero que tenha muitos outros que venham depois de mim, que façam um trabalho bacana e que sejam também reconhecidos, né? Só que para existir esses outros artistas, tem que ter alguém que fure a bolha, tem que ter alguém que mostre que é possível, entendeu? Antes de existir as árvores com flores, com frutos, existiu aquela graminha que cresceu ali naquele solo quando não tinha nada, entendeu? Então essa graminha que está crescendo ali sou eu. Eu vou abrir espaço para depois outros artistas fazerem a mesma coisa que eu faço. A gente vai iniciar um movimento pela arte visual no Brasil. Até essa semana, um dos influencers que vai marcar comigo já me mandou mensagem. É um cara que vai fazer um podcast comigo. Vamos ver se vocês adivinham quem é. Um podcast Sabor Arte. Estão sabendo quem é? sabor, né? Sabor, acho que eu sei quem é. Mas ele tem um Então, podcast. Mas ele tem um podcast ou é um amigo dele? ele vai fazer uma collab comigo. Ah, legal, legal. Esse cara é legal. Para quem não sabe, eu vou dar uma dica. Experimentem o energético da Mansão Maromba, que vocês vão descobrir, né? Mas é muito legal. Ele é um cara que eu curto bastante. Ele também foi um cara que, se você pegar a história dele de vida, ele também veio lá de baixo, tudo também foi crescendo na Sim. internet, né? E hoje tem Eu uma tô rede cheio gigantesca. de hater hoje. Deixa eu te contar. Eu tô cheio de hater hoje, dizendo, não, mas esse cara como é que eles falaram? É herdeiro. Não sabem que eu passei 20 anos da minha vida vendendo minha arte na calçada como artista de rua. Eu comecei vendendo no Brick da Redenção de Porto Alegre, que é uma feira menor ainda do que a Feira do Largo da Ordem. Então, assim, eu vendia minha arte na calçada. Eu ia de ônibus para vender minha arte na calçada. Na época eu não tinha nem carro. Então, assim, o pessoal que fala assim, não, ele tem muito dinheiro, ele é rico, não sabe de nada. Não sabe de nada. Então, agora porque eu conquistei alguma coisa com o meu trabalho e eu fui reconhecido lá fora, eu não tenho valor. Isso me deixa triste, né? Essa questão dos haters, assim, realmente entristece a gente. Eu lembro quando a gente recebeu também, ainda bem antes de conhecer a Thalita, a gente recebia um comentário também negativo. Isso deixa a gente, às vezes, um pouco triste, né? E às vezes, geralmente, não é uma crítica construtiva, é um comentário justamente para te botar lá embaixo, né? Não é aquela crítica, assim, porque a crítica a gente tem que ser sempre aberto, né? Eu sempre fui bem aberto para críticas e tudo mais, né? Eu vou passar para Thalita. Thalita, o que você gostaria de perguntar? Na verdade, é mais um comentário. Dizem que quando as coisas estão dando certo, é porque os haters aparecem. E é aquela coisa, as pessoas não veem, só veem o close, não veem o corre ali. Muita gente acha que porque você conseguiu, que você tá conseguindo, a pessoa é rica, a pessoa já não tem valor. E não é desse jeito. Hoje em dia, tudo o que é, como eu poderia dizer? Hoje em dia tudo é vergonhoso. Só deixa de ser quando já deu certo. E muita gente fica, né, julgando, fica pensando dessa forma. E infelizmente é assim, se tá tendo hater é porque tá dando certo. E vou acrescentar também que parece que no nosso Brasil que a pessoa ter sucesso é um crime. Que a pessoa não pode ter sido bem sucedida fazendo aquilo que ela ama. Se tu for bem sucedido, tu tá errado. O artista ele tem que viver só para sua arte e tem que ter uma vida de miséria, né? Quer dizer, por que que o artista que toca, vamos dizer, um músico que faz sucesso, que ganha milhões com venda de ingressos, pode fazer sucesso? E um artista visual
ou um escritor, ou algum outro, um poeta, enfim, um desenhista, um fotógrafo não pode ter sucesso também, né? Então existe essa discrepância entre uma arte e outra. Na verdade, todas as artes elas são iguais, né? Todas as artes são expressões da alma, são expressões do ser humano. O que tu acha, Raíssa? Eu concordo com tudo. E quando eu comecei, né, a acreditar nisso da arte, as pessoas me julgavam também. Mas não deixe isso me abalar. Olhando o trabalho que o senhor tem, eu me inspiro cada vez mais. Eu quero ver o senhor cada vez mais grande, porque eu sei que quanto mais o senhor levantar expandir mais esse trabalho do senhor, eu sei que a gente vai ter muitas oportunidades também, porque o senhor vai, Sim. como o senhor vai plantar. A minha vontade é que eu possa levantar para outros artistas depois de mim levantarem também. E eu sonho um dia que a gente tenha no Brasil um museu de arte do nível dos que tem na Europa. Que as pessoas consumam arte, que as pessoas não achem que arte tem que ser algo só para high society, só para milionário, entendeu? Que elas tenham acesso à arte, que elas consumam arte, porque a arte tem a capacidade de mudar as vidas das pessoas. Não raras vezes eu vi relatos de jovens, inclusive jovens pobres, jovens da favela, que foram em algum programa artístico de inclusão, aprender a desenhar, ou aprender a tocar algum instrumento, e foram para alguma orquestra e fugiram do mundo da marginalidade, nunca mais entram no mundo das drogas, entendeu? A arte ela tem o poder de transformar vidas. E aí essa é a minha missão. Um dia, quando eu tiver a possibilidade de estar na frente de um museu, de criar exposições gratuitas, de criar, enfim, laboratórios de arte. Laboratório não é a palavra, aulas, né? Aulas, mentorias, Oficinas. né? E passar a minha arte para outras pessoas, porque eu não quero ser egoísta nesse ponto, entendeu? Eu acho que o Brasil tem muito potencial. Giovanni, você comentou a respeito da sua jornada ali enquanto criança. A gente sempre escuta, por exemplo, de músicos, jogadores de futebol, que eles têm uma inspiração. Eu queria saber de você se você teve alguma inspiração, algum professor que lhe ajudou durante sua jornada, como que foi, assim, o início? Olha, os meus avós que me criaram, meu avô era engenheiro e a minha avó era professora de história. Então, muito do que eu aprendi de história, geografia e o gosto que eu peguei pela história foi através da minha avó, né? E mais claro, sempre ouvi deles, inclusive, que eu não deveria me apegar em ser artista, que eu deveria ser médico. Até depois eu acabei fazendo arquitetura, porque todo mundo dizia que eu tinha que ter um canudo, para caso eu não desse certo como artista, eu ter um plano B, né? Mas graças a Deus não foi necessário. E hoje eu tenho sucesso como artista, graças a Deus e também ao meu trabalho, né? Aí sim. Outra coisa, Giovanni, você já chegou a ouvir de alguma criança, alguma pessoa assim, comecei a desenhar por causa de você, alguma coisa assim, teve alguma parte que você chegou a, de fato, motivar alguém? Isso é uma das coisas que mais me motivam a continuar, porque isso eu leio todos os dias no meu story, no meu direct lá. Isso deve ser Todo dia tem algum gratificante. jovem, adolescente, criança, dizendo que está olhando para o meu trabalho e está se inspirando em mim e quer ser que nem eu. Isso para mim vale mais do que todo o dinheiro que eu posso ganhar vendendo os quadros, porque isso me motiva a saber que eu estou no caminho certo, né? Uhum. Eu sigo um rapaz, eu acho que é Gudraus. É um rapazinho que faz os desenhos assim, ele desenha abelha, animais. Não sei se você conhece ele. Como é que se escreve o perfil dele? Gudraws, acho que é Gudraws, Draw, acho que é desenho em inglês. É Sim, um menininho, talvez ele se inspirou em você. possivelmente. Depois você me manda o contato dele, o arroba dele, que eu vou dar uma olhada. Aí eu sigo ele. Eu estou sempre incentivando novos artistas, novos talentos. Inclusive tem um desenhista mirim
que tá doente, infelizmente. Agora eu não tô lembrado do nome dele. E eu botei uma mensagem de apoio lá para ele. Como é que é o nome do menino? É pequeno desenhista. É um bem gordinho. Ele tá numa cadeira de rodas, coitadinho. É, até vou querer ver, de repente, se algum dia ele não quer fazer uma collab comigo, até para ajudar a crescer a página dele, divulgar o trabalho dele, que é muito bacana. Apesar de bem diferente do meu, né? Como? Eu, Elias. Elias. Então, mandar um abraço pro Elias, né, e tudo mais, e que ele também consiga, em breve, conquistar também esse sonho de ser um desenhista, viver da arte, que eu acredito que seja o sonho de muitos artistas, né? E a gente sabe que não é um caminho fácil, né? E isso que eu ia comentar sobre a trajetória sua, né? Você comentou ali agora mais cedo que você, por muito tempo, você vendeu seus desenhos nas ruas. E o que Uhum. que fez, no caso, qual foi o caminho que você teve para virar essa chave, para começar a ser conhecido? Foi a internet? Foi Foi o boca a alguém que... boca. Foi? Foi o boca a boca. Foi o boca a boca? Foi Porque, o marketing? Como é que foi isso? ao longo de muitos anos que eu trabalhei na Rua Coberta, eu vendi muitos trabalhos. E estamos falando aí de, entre originais e reproduções, mais de 10 mil peças. Aí muita gente conheceu meu trabalho, comprou meu trabalho, fazia matéria sobre meu trabalho em posts, muitas vezes em pequenos posts, muitas vezes em blogs, enfim. E foram se cruzando as informações, cruzando, a ponto de que daqui a pouco o meu trabalho, antes de eu explodir no Instagram, já era o primeiro resultado no Google para artista gaúcho. Passando artistas como Xuxa, Gisele Bündchen, Ronaldinho Gaúcho, entre outros. Aí depois que eu consegui alcançar esse posto de primeiro colocado no Google, que eu comecei a usar isso como mola propulsora para minha rede social. E também pelo fato de eu ter sido convidado para expor lá no Museu do Louvre. Então foi um gancho muito bom que eu utilizei, né? O pessoal fala assim: "Ah, como eu falei no início do podcast, mas não foi no Louvre, foi no saguão de entrada do Louvre". Não, grande coisa. Que diferença faz? Entende? Enfim, E eu pegando tive que esse usar um gancho para conseguir chegar onde eu queria. E eu consegui chegar sem prejudicar ninguém, sem enganar ninguém, sem utilizar recurso de verba pública, porque eu, como artista, tenho muito respeito pelo dinheiro do trabalhador e do imposto brasileiro. Até porque eu pago meus impostos também, e não é pouco. Eu tenho Simples Nacional e todo mês eu pago um absurdo de dinheiro para esse governo. Mas nunca ganhei um centavo de verba pública. E muito me orgulho disso. Isso é muito importante. Você comentou dessa questão do Louvre. Como que foi isso? Eles entraram em contato com você para você expor as obras lá? Houve eles entraram em contato com você? Você recebeu uma carta, algum documento para você comparecer lá? Alguém veio até você? Como é que foi isso? Então, o ano era 2013. Eu era estudante de arquitetura. E eu estava fazendo pela faculdade um intercâmbio para a Itália, que com muito custo eu consegui pagar em 36 vezes no cartão, né? E aí eu fui para passar um mês na Itália para estudar a história da arte, né? Para fazer, tipo assim, um adendo no meu curso, no meu currículo, né? E resolvi fazer uma pequena exposição dentro dentro da Escola de Belas Artes, onde eu estava estudando. E nisso, um professor meu me chamou dentro da sala e me disse: "Giovanni, vem aqui rapidinho. Tá vendo aquela senhora ali?" E eu: "Sim, tô vendo. Dá um quadro de presente para ela." E eu, sem entender, não ia contrariar meu professor, peguei, fui lá e dei um quadro de presente para ela. Só que tem um detalhe: eu não sabia quem ela era e ela sabia que eu não sabia quem ela era.
E o episódio passou, e o tempo passou, e eu voltei para o Brasil. E um ano depois, eu recebi um convite para participar dessa feira que acontece dentro do saguão da entrada do Louvre, que é o Art Shopping. Só que essa feira, eles iam me convidar para expor lá, só que eu tinha que pagar o avião, o hotel, entre outras coisas, né? O espaço ela me daria de presente, mas o resto do custo da viagem eu teria que bancar. Só que eu não tinha dinheiro. E eu fiquei enlouquecido para conseguir juntar o valor da passagem, do hotel, enfim. Até ela ia me cobrar um valor de curadoria, só que quando eu expliquei para ela que eu trabalhava como artista de rua, que eu não tinha condições de pagar, ela desistiu de me cobrar e manteve o convite, mesmo assim. Para quem disse que eu paguei para expor, tá? Só para deixar claro. E aí eu estava desanimado, muito triste, porque apesar de eu ter sido convidado para expor no Louvre, eu não teria dinheiro para o aéreo, para o hotel, para etc., porque eu era estudante, né? Aí eu tô passeando pelo shopping de Porto Alegre e vejo uma promoção do chocolate Kit Kat que ia sortear uma passagem para Paris, com tudo pago, na data da exposição. Vocês já uniram os pontos, né? O que eu passei a fazer? Eu passei a comprar todo o dinheiro que eu tinha, porque para concorrer eu tinha que guardar 2 embalagens do chocolate Kit Kat para botar o cupom na urna. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, pessoal. Eu comprei tudo em Kit Kat. Tudo, tudo, tudo. Eu levei para a faculdade e eu vendi para os meus colegas as barras de chocolate pelo mesmo preço que eu tinha comprado. No dia seguinte, eu fui no shopping de novo e comprei todo o dinheiro de novo no chocolate. E eu fiz isso durante uma semana. Chegou o dia do sorteio, eu tinha mais de 500 cupons. 1/3 da urna era meu. E eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei: olha, senhor, eu fiz o que eu podia. Se for para ser a sua vontade eu estar lá, eu estarei. E eu fui sorteado. Um dos meus cupons foi um que foi sorteado. E eu pude estar no meu aniversário de 22 anos, durante a minha primeira mostra do Museu do Louvre. E assim se seguiu nos outros anos. Teve 2 anos que eu participei também depois, e teve um ano que eu fui convidado pelo organizador da feira, que eu ganhei um stand meu dentro da feira, só meu, porque os outros anos que eu participei foram junto de outros artistas. A última edição que eu participei, eu tinha um stand só meu dentro da feira, que era um stand com a bandeira do Brasil. Era o único stand com bandeira do Brasil no evento. Por isso que eu disse que eu era o único primeiro brasileiro a ter stand próprio dentro da feira do Louvre. Isso está documentado. Bacana, legal. Mas continuando essa história, eu quero saber mais dessa história, certo? Você foi lá na urna, comprou tudo em Kit Kat, que aliás é uma delícia. Eu gosto de Kit Kat, né? Não é porque patrocina o Gabriel Bortoleto, mas é porque eu gosto. Mas enfim, vamos lá. Você chegou lá, um artista. O cupom sorteado foi o meu. O sorteado foi o seu. Tem no site do Nestlé, no Facebook deles, a matéria que fala sobre isso. Sobre eu ter sido sorteado e ganhado a viagem e o prêmio para Paris na data da exposição. E agora Depois eu quero saber. Eu mando para vocês. Legal, legal. E agora eu quero saber como foi essa viagem. Artista, você nunca tinha feito uma viagem internacionalmente? Sim, eu tinha ido no ano anterior para a Itália, né? Para Itália. Mas agora a primeira vez na França. Em 2014, no ano seguinte, foi a primeira vez na França. Aí eu tive convite para expor no Louvre também, em 2015, no ano seguinte, 2017 e 2023, que foi o último ano que eu expus no Louvre. 2023 foi o ano que eu tive o stand inteiro. Pretendo ir esse ano de novo. Vamos ver se eles vão me convidar ou se eu vou pagar dessa vez, né? Que tem a possibilidade de você pagar também, né? Claro que a primeira vez que eu fui, eu não tinha condições de pagar, então é uma mentira que o pessoal está falando que eu paguei para estar lá, tá? Eu era estudante, eu não tinha condições de pagar.
Certo, certo. Mas eu quero saber dessa primeira vez que você foi. Eu quero saber Hum. como é que foi a sensação, pegar um avião, ir lá para Foi Paris, incrível, para poder foi se ver, incrível. chegar lá e você está lá no Museu do Louvre, um museu mundialmente conhecido, né? Sim, Para quem assiste filmes, Código da Vinci, enfim, milhares de filmes, né? sim. Filmes que passam na França, Pantera Cor-de-Rosa, enfim. E você tá lá, é, uma coisa que é para poucos, fazendo parte da história, né? Sim. Porque todo mundo conhece o Museu do Louvre, o mundo inteiro conhece. Eu sempre conto que o próprio brasileiro, ele não valoriza o outro brasileiro. Esse é um problema que a gente tem. Porque o nosso país, ele é um país riquíssimo. É um país com pessoas com capacidades extraordinárias. Nós temos o melhor de vários povos do mundo juntos, né? Seja italianos, alemães, ahm, africanos, indígenas. A gente pegou o melhor de tudo e juntou e tem um pouco de tudo. Então nós somos uma nação muito rica. O brasileiro só não domina o mundo porque não acredita que pode. Porque se ele acreditasse, já tinha dominado o mundo. Entendeu? E porque dá muito trabalho. Enfim, vou usar como exemplo máximo o brasileiro que revolucionou o mundo. Santos Dumont, o pai da aviação, era brasileiro, inventor do avião, né? Se ele tivesse fabricado e voado com um avião aqui no Brasil, ninguém teria reconhecido ele como pai da aviação. Vocês têm consciência disso, né? Ele precisou voar com 14 bis onde? Em Paris, para ser reconhecido como pai da aviação. Eu estava brincando com o pessoal. Se ele tivesse voado em Chique-Chique, Bahia, ninguém consideraria ele pai da aviação. Não tem nada contra a Bahia, tá? Gente maravilhosa. Só para esclarecer, foi só um exemplo. Mas o brasileiro ele tem esse problema. Ele é um povo competente, um povo capaz, mas é um povo que não acredita nele mesmo. Isso é triste. Isso não vale só para os artistas. Isso vale para quase tudo. Realmente, a gente tem uma capacidade enorme, muitas pessoas talentosas no nosso país e pouquíssimo também valorização, né? Muitos artistas, muita gente que deveria estar tendo pelo menos um reconhecimento maior e infelizmente a gente, como sociedade, a gente também às vezes acaba não reconhecendo, muitas vezes não tem apoio e isso realmente também é muito triste. Bom, gente, quero abrir novamente para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aí, Ivo, por favor. Queria perguntar pro Giovanni se você tem uma obra, vamos dizer assim, que é essa minha obra-prima, alguma obra favorita de todos os seus desenhos, ou assim, todas as obras são, você põe a mesma dedicação, o mesmo carinho, o mesmo amor, mesma paixão no trabalho? Respondendo a tua pergunta, tem algumas que eu estou fazendo que eu acredito que vão ser, digamos assim, as minhas obras-primas, mas elas não estão prontas. E tem uma que eu quero começar, que eu nem comecei ainda, eu tenho ela aqui, mas eu não tive tempo de colocar no papel ainda, que vai ser uma das minhas obras-primas também. O problema é que sempre que eu faço uma obra e eu gosto, eu olho para ela depois e penso, podia ter feito melhor. Então é difícil de escolher uma. Mas teve uma obra minha que me marcou muito, que eu fiz ela com 14 anos, que foi a Torre de Babel. Que, ao meu ver, naquela época, aquele foi o meu ápice como artista. Pô, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Raíssa. Como começou a tua vida, a tua relação com a arte? E onde tu queres chegar com a tua arte? Uma ótima pergunta. Ó, acho que todo mundo sabe que toda criança nasce artista, né? Rabiscando as paredes da casa, e imaginando, eu vou ser muito uma grande pintora. Mas levar a sério mesmo eu comecei acho que na pandemia, porque trancada em casa eu via o desenho como um escape. Aí eu fui aprimorando algumas técnicas, só que eu desenhava só mangá. E Hum. começar a criar obra original, comecei acho que desde 2024 a criar algo mais original. É bem Quadros recente. original. Isso. Porque eu só copiava. E eu não sentia arte naquilo porque eu queria criar algo com minha alma e não só copiar algo que já existia. Queria criar.
E então, atualmente, eu tô querendo me inspirar muito no Senhor mesmo. Quando eu vi o vídeo do Senhor, foi como se tivesse acendido uma faísca na minha cabeça para eu me inspirar nesse grande artista que o Senhor é. Sim. Porque quero crescer muito com a arte e espalhar o que eu acredito por meio da arte para o mundo. Que eu acredito. Sim. Eu gosto de misturar elementos do surrealismo com o realismo. Sim. Mas hoje já tá tudo misturado, Gosto né? muito de surrealismo também. É. E eu gosto muito É, dessa. sobre a arte que tu fazia, eu acho muito bacana os artistas que trabalham com a questão do estilo de desenho japonês e tudo mais. Muitas vezes o pessoal me pergunta por que eu não faço. E eu vou te dar uma resposta, o que eu respondo. Não é que eu não acho legal, eu acho super bacana. Inclusive, eu assistia animes quando eu era novo. Eu cresci com Dragon Ball Z, com Yu-Gi-Oh!, com Beyblade, com Pokémon. Eu acho bacana. Mas, como artista, eu acho muito difícil tu ganhar visibilidade, entendeu? E tu ganhar referência como artista fazendo isso. Por um motivo muito simples, Raíssa. Tem muita gente que faz, a concorrência é muito grande, entendeu? Tu te destaca quando tu é o diferente. Quando tá todo mundo, todo pelotão marchando para um lado e tu tá marchando para o outro. Tu tem que criar um estilo próprio que vai te diferenciar de todos os outros artistas. É importante tu começar copiando para te criar repertório, num primeiro momento. Num segundo momento, tu tem que desenvolver a tua linguagem e o teu estilo de traço para que ele se torne a tua identidade, como a tua impressão digital. A pessoa viu esse trabalho, vai saber que é teu. Isso é muito importante. Isso é muito difícil de conseguir para quem desenha anime. Muito difícil. Não que eu estou dizendo para te parar de fazer, claro que não. Mas para te ganhar repercussão, para te ganhar visibilidade e tu te destacar, tu tem que fazer algum outro estilo diferente. Não é impossível. Tanto que tem artistas que se destacaram, que nem o cara que fez o Dragon Ball, Akira Toriyama, né? Mas entende que é 1 em 1000. É muito difícil. Eu me destaquei porque o trabalho que eu faço mais ninguém faz. Entendeu? Pensa por esse lado também. Não é uma crítica, é uma ideia construtiva, tá? Muito obrigada, viu? Inclusive, acho que é porque tá escuro aqui. É um primeiro quadro, assim, que eu tô trabalhando original esse ano. Eu tô criando do zero com várias referências, só que eu não queria deixar muito igual e eu tive um sonho com um mundo meio diferente, um mundo onde existiam as árvores com que davam fruto, o fruto já era tinta pra você pintar. Aí eu tive esse sonho e falei, Legal. eu vou usar isso, os meus sonhos, que eu tenho sonhos surrealistas, e vou pintar nos quadros. Sim. Mas muitas das tintas antigas vinham também de pigmento de frutas, né? Aliás, o pessoal não leva a sério a questão do desenho, mas esquece que o desenho foi a primeira coisa que o homem que o homem fez à humanidade, foi a primeira coisa. Antes da palavra escrita, antes da engenharia, antes da música, antes da arquitetura, antes de qualquer outra, antes da roda, existiu o desenho. O homem morava na caverna e ele pintava a caverna, às vezes com o próprio sangue, para mostrar que ele esteve ali, para mostrar que eu existi. Era o desejo dele de mostrar para as pessoas que viriam, para os outros homens que viriam depois, que eu existi, eu estive aqui. Aquele desenho na caverna do homem que viveu e morreu ali foi uma faísca, foi a faísca dele de eternidade, dele transmitir para todas as gerações que viriam depois, 1000, 2000, 10.000 anos depois, que ele existiu. E essa é uma necessidade do homem, é uma necessidade do ser humano, de buscar algo maior, algo que dure mais, algo inalcançável. E é o legado do artista, porque quando ele morre, o que resta é a obra dele. Tudo que ele fez em vida, as pessoas que ele conheceu, a forma como ele foi, tudo isso acaba quando morrerem todas as pessoas que conviveram com ele.
mas a arte que ele deixa, essa é eterna. Por isso que eu dedico praticamente toda a minha vida à minha obra, porque é o que vai restar de mim quando eu morrer. Claro que nós, como pessoas, temos que ser pessoas boas, temos que valorizar nossa família, temos que, enfim, isso eu não preciso falar, né? Mas isso é fundamental, né? Mas nos 2 primeiros planos da minha vida, a valorização da minha obra e o meu legado e a minha família. Esses são as minhas bases, digamos assim. Com certeza, a família é tudo pra gente, né? Pessoal, antes da gente seguir para o momento capcioso, eu quero saber, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ivo, por favor. Último agora, Giovanni. Se eu quiser encontrar uma galeria com todas as suas artes ali, sejam os mapas, os navios, existe algum lugar onde eu possa encontrar? Obras Sim. exclusivas suas? O meu WhatsApp é 51-8350-5824. Tem um catálogo com mais de 200 obras disponíveis que tu pode escolher e solicitar, custando entre R$300 e R$1.000. Fechou. Trabalho sob demanda eu não estou pegando no momento, porque meu vídeo viralizou e eu tive, assim, milhares de mensagens. Eu peguei algumas dezenas de trabalhos sob demanda e não consigo pegar mais porque o meu dia também só tem 24 horas, né? Mas você tem Eu alguma também exposição onde você põe os quadros, os Sim. desenhos, etc? Agora vai ter uma exposição no Centro Cultural Guido Viário, aqui em Curitiba. Daí os quadros vão ficar expostos por 2 meses. Até quando, meu amor? Até final de junho. Beleza, E eu bacana. vou voltar a expor em Canela também, né? Presencialmente. E quem quiser ver meu trabalho pode ir no ateliê, marca comigo no WhatsApp e vai lá e vê os trabalhos, não custa nada. Eu não cobro nada para as pessoas irem olhar. Só paga se quiser levar, né? Beleza, muito obrigado. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Thalita, professor André, todo mundo? Bom, gente, então eu vou começar o momento capcioso aqui. Na verdade, eu não preparei nada, assim, diferente hoje, como foi no podcast lá com a Raíssa, que a gente fez um joguinho de desenho aqui. Aquele jogo que foi engraçado aquele dia, mas enfim. Eu queria que vocês, assim, pensassem no que vocês podem falar para o Giovanni desenhar. Mas, assim, coisas que ele não desenhou ainda. Porque eu ia falar o castelo do Harry Potter, foi uma das primeiras coisas que eu vi que ele já desenhou o castelo do Harry Potter. Então não rola o castelo do Harry Potter. Mas tem Fiz o precursor do castelo do Harry Potter esses dias. precursor. Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo Rá-Tim-Bum, tá certo. O Castelo Rá-Tim-Bum, com certeza. Mas eu sou um apaixonado por automobilismo, eu acho que você tem que desenhar a qualquer hora uma Red Bull Racing. Oi? Hã? Uma Red Bull Racing. Qual? Red Bull Racing, um carro da Red Bull de Fórmula 1. Podemos fazer. Isso aí é interessante para você desenhar a qualquer hora, assim, olha. Se você me mandar, pode mandar que eu tanco, eu compro. Porque, ó, eu sou apaixonado por Fórmula 1. Eu estou fazendo um dos muitos pedidos que eu peguei foi o da McLaren do Senna. Que também é um carro de Fórmula 1, né? Sim, sim. Que é épico também, a gente não pode esquecer do nosso querido saudoso Ayrton Senna. Mas vamos lá, professor André. Né? Sim, com certeza. Quais ideias vocês acham que eu deveria fazer? Eu tô demorando para pensar. Quem tiver uma ideia, mas pode. Ivo, o que você pediria para o Então, você tomou a minha ideia de pedir um carro de Fórmula 1, mas eu vou adaptar uma que eu pensei, com certeza o Giovanni já deve ter feito, mas o mapa do Senhor dos Anéis, mas assim, eu pensei numa coisa um pouquinho mais diferente, por exemplo, as Minas Tirith, os Portões de Mordor, tem Isso eu tenho também. Inclusive está no meu catálogo. Isso, eu Tem o mapa da vou Terra-média daqui a da pouco. Segunda Era, o mapa da Terra-média da Terceira Era e a cidade de Minas Tirith, capital de Gondor. Tem esses 3. Isso. É isso que eu pensei, um mapa com a base
do Tolkien desenhado por ele, mas daí com a sua mão aqui, colocando uma Sim. coisinha aqui, uma mina Esse Circe pessoal pede ali, direto. etc. É isso aí. Você, Thalita? Ah, eu já sei o que a Thalita vai pedir. Eu já sei. Eu já sei o que ela vai pedir. É que eu tive duas ideias. Bom, a primeira é, claro, o Malik Stick. Isso aí que vai ter que explicar depois pra você. Isso pra O mim quê? seria lendário. Light Stick. É um bastãozinho de luz que a gente usa nos concertos de K-pop. Depois aí que explica pra você. E uma coisa que eu É a acho que lanterninha que eles talvez... usam lá, que eles acendem e ficam balançando no show de K-pop lá. É tipo o negocinho brilhante que eles usam pra. É um bastãozinho com uma luzinha, assim, sabe? Uhum. É É que, quando o no pessoal caso, curte K-pop gosta. Legal. é essa que a gente usa nos shows. E ela é toda detalhada. Isso aqui é assim, só que tá sem pilha agora. Eu acho que isso aqui seria interessante, só que do seu jeitinho, aqueles tracinhos pontilhados, acho que seria bem detalhado, ficaria muito bonito. É isso. E claro que o Junco do BTS também, né? E Raíssa, o que tu acha que eu deveria desenhar? Bom, e como eu sou baiana, eu gosto muito assim da minha cultura. Apesar que eu moro na roça, bem no interior mesmo, mas eu gostaria que se eu Tá desenhasse. parecido com o Rio, quando eu falei de Chique Chique Bahia. Não, inclusive é quase do lado da minha cidade. Umas Eu 2 horas. sabia. Olha como são as coisas. Né? E isso Só aqui conheço não valoriza Salvador, muito. gosto muito daí. Já desenhei Já, o Farol da Barra, já? E, já o desenhei o Elevador elevador? Lacerda. Já desenhou o elevador de Pelourinho? Do Pelourinho, não, só o Elevador Lacerda. É o mesmo? Ah, acho que é o mesmo. Podia fazer uma vista do Pelourinho, isso eu não fiz ainda. Então pode ser essa a ideia. A vista de Pelourinho. Um Obrigada, lugar viu? histórico muito importante, né? Nossa. Mas é isso então, Bom, gente. faltou o professor André só. O professor André pensou em alguma coisa? Agora já veio aí duas grandes inspirações, né? Que é aproveitar ali sobre os mapas, né? Já que fez o mapa da Primeira Era, da Segunda Era, só o mapa de Númenor. Ali, Mapa da Ilha de Númenor é uma boa. Uhum. A ilha ali que é uma, desapareceu a terceira para a segunda para a terceira era. Alguma coisa de Senhor dos Anéis eu entendo, tá? né, que eu adoro ali o Ar-Pharazôn e tudo mais, apesar da decadência, mas ainda assim, puxa, o cara chegar nas Terras Imortais até vale alguma coisa. E também, eu não sei se o Giovanni já fez o desenho, provavelmente já, o Espanhola, A Ilha do Tesouro, que é um navio Por que leva o incrível que pareça, pessoal. eu não fiz. Oxe, Não fiz. aí ó. Eu tenho o mapa do Caribe do Piratas do Caribe. Isso eu tenho. Então, porque Mas eu vou te é um contar uma coisa navio. absurda que eu não fiz até hoje. Eu já fiz o mapa do Piratas do Caribe. Eu já fiz um navio de madeira, em réplica, né? Bem grande, assim, 1 metro. Mas eu não desenhei um grande ainda. Pérola Negra. Oxe, É um absurdo, né? Eu já fiz a réplica do navio de madeira, mas eu não tenho nenhum desenho dele em tamanho grande. Nunca fiz. É uma das coisas absurdas que eu não tenho. Outro quadro que eu tenho que fazer para ontem, que todo mundo pede, um mapa mundi do mundo conhecido na época de Cristo. Ali da região do Oriente Médio, Norte da África e Europa, que era o que era conhecido naquela época. Eu tenho que fazer. Todo dia tem gente no meu direct pedindo. E eu não fiz ainda. O dia que eu fizer, assim, ó, vai vender dezenas. Explicando a questão dos trabalhos. Como é que tu faz para atender uma demanda tão grande? Se cada trabalho leva 100 horas. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. A resposta é uma. Eu tenho a obra original, que eu levo 100 horas fazendo, e eu tenho uma mesa que reproduz o meu trabalho, mas não é impresso. Tá? Ele é uma mesa que ele tem um braço de robô, tipo aqueles robô que montam carro, sabe? Que tu acopla uma caneta. E aí, de um lado, ele vai lendo um desenho, e do outro lado, ele vai replicando esse desenho com esse braço. Então, ele fica uma réplica perfeita, feita com o mesmo papel, mesmo material e a mesma durabilidade. Aí, essa réplica, depois eu tiro, faço algum retrabalho manual, a coloração, o brasão da família da pessoa comprou, enfim. Dou um número de série, de 1 a 50,
e assino. Aí esses eu vendo por um valor mais acessível, né? Porque senão, nem que eu vivesse 1000 anos, eu não ia conseguir dar conta da demanda de pessoas que eu tenho pedindo meu trabalho. Foi uma forma que eu consegui de tornar meu trabalho acessível e ainda assim manter a qualidade, de não vender uma coisa impressa, entendeu? Eu dou 20 anos de garantia no meu trabalho por ser feito assim. Ele é a prova d'água, a prova do sol, não desbota, não esmaece, e todos são assinados por mim. Aí tu vai dizer, não, mas tu não pode fazer isso. Por que que não? Porque músico grava e vende CD, né? O escritor publica livro. Ou tu acha que o escritor vai pegar manualmente com a caneta e copiar página por página, manualmente, de cada livro que ele publicar, que ele escrever? Ele vai ficar louco fazendo. Impossível. Entendeu? Se a gente tem a tecnologia, a gente tem que usar ao nosso favor, né? Mas todos os meus trabalhos têm um retrabalho manual em cima. Ou seja, todos eles são únicos. Com certeza, isso é muito bacana. Isso é uma questão que eu fiquei me perguntando. Eu falei, nossa, 100 horas. 100 horas que ele faz. O original. Acordar. Uma dica para a Raíssa que está começando com as artes. Raíssa, se tu quiseres ser uma artista de sucesso, e no início eu trabalhava sob encomenda também, só. O problema é que trabalhar sob encomenda, tu vai trabalhar demais e ganhar, né? Acha um jeito de escalonar o teu trabalho. De vender pelo menos um quadro por dia. Porque daí, quando tu conseguir vender uma obra por dia, depois que tu tiver com as tuas contas pagas, tu consegue pensar melhor. Fica a dica. Muito obrigada, viu? Precisava desse conselho. Muito importante. Porque artista que vive só de encomenda não atinge sucesso. Tá? Aí tu pensa, mas os antigos não faziam isso. Sim, faziam. Desde a época da Vinci já existia xilogravura. Xilogravura é tu fazer uma matriz numa chapa de metal, né? Jogar tinta por cima e prensar um papel sobre ela. E aí quando tu tira um negativo daquela arte. Isso chama xilogravura, litogravura. Então os artistas replicarem as suas obras de arte tem mais de 500 anos que já é feito isso, né? Então não é uma coisa de hoje ou de ontem. Né? Então é importante os artistas saberem disso. Não é feio tu replicar o teu trabalho e vender. Feio é tu vender, por exemplo, um curso dizendo que tu ensina a fazer e a pessoa que comprar não aprender, né? Aí é complicado. Eu queria fazer uma pergunta, se me permitem, só antes de encerrar o programa, que essa pergunta eu não fiz e eu gostaria de fazer. Justamente porque eu trabalho muito com inteligência artificial. Inclusive a música, tema do seu episódio, as músicas temas dos episódios, elas são feitas com o IA. Sim. E a gente sabe que uma das primeiras coisas que surgiu com a inteligência artificial foi as imagens com o IA. No começo era aquela coisa assim, cara, o cara com 6 dedos. Com o tempo ela foi aprendendo, as atualizações foram vindo, o banco de dados foi aumentando, e hoje a inteligência artificial, Nano Banana, GPT, eles criam a imagem perfeita. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, isso atrapalha ou ajuda o seu trabalho? E a segunda é se você é a favor ou é contra a inteligência artificial no seu ramo, no caso. Olha, sendo sincero, para mim não ajuda e nem atrapalha. Não ajuda nem atrapalha porque é extra. É uma coisa que está fora do... Porque a pessoa que compra uma obra feita à mão, ela não vai comprar uma obra feita por IA, né? São coisas diferentes. E com relação a IA, ela não vai substituir a arte do artista realmente que é bom. O artista realmente sabe o que está fazendo. Da mesma forma como tu ligar para um call center, vamos dizer, e uma secretária eletrônica te atender, diz que 1 para a opção tal, diz que 2 para a opção tal, diz que 3, não é a mesma coisa que tu falar com uma pessoa. Entendeu? A arte por IA
É a mesma coisa que a secretária do robô do call center. Ela não substitui a pessoa no atendimento. Ela pode ajudar, ela pode dar um norte, mas na hora que tu tá querendo cancelar o plano, tem que ser uma pessoa. A IA não vai dar conta disso. A IA ajuda, mas não substitui. Ela é uma ferramenta. Assim como um Photoshop, assim como qualquer coisa. CorelDRAW, Ela é enfim. uma ferramenta. Sim. Concordo, eu também sou dessa opinião. Eu acho que ela não vai substituir. É claro que, como assim, eu, por exemplo, que não sou um músico, eu hoje consigo fazer um trabalho legal em cima dela, mas como você falou, não substitui uma música humana, é importante mencionar isso. A minha música feita com IA não chega nem aos pés de uma música feita por um humano, mas ela tem resultados interessantes, que eu pelo menos gosto de muitos resultados, é realmente impressionante algumas coisas que ela consegue entregar, mas como você mesmo mencionou, eu também sou dessa opinião, não é a mesma coisa. Eu ainda acho que o trabalho ainda de uma produção e tudo mais é bem diferente de você estar. Talvez daqui a uns 20, 30 anos. Até lá, a mente humana vai ser extremamente necessária. Com certeza, com certeza. Bom, todo mundo quer fazer alguma última pergunta, gente? Todo mundo tranquilo? Todo mundo certo? Bom, então, em nome do podcast de Mito, com essa galera especial hoje quando eu comentei em entrevistar você, muita gente quis participar desse podcast, então eu trouxe alguns amigos hoje para entrevistar, quero agradecer o André, o Ivo, a Thalita e a Raíssa por terem me ajudado a participar desse bate-papo, eu fico muito feliz mesmo. Eu confesso que eu estava muito empolgado para fazer esse episódio, né? A gente já vem conversando ali para marcar faz um tempinho. Então, para mim, foi uma coisa muito. Esse episódio foi muito legal, foi muito marcante para mim esse episódio. Tenho certeza que eu vou lembrar muito desse episódio. Quero te ver mais vezes aqui, Giovanni, com certeza. Ainda, quando for. Agora que a gente, infelizmente, teve a mudança essa semana da Conexão TV, mas quando você vier novamente para Curitiba, eu quero novamente levar no estúdio da Conexão, para que a gente possa também fazer uma entrevista olho no olho, né, como se diz. E assim, eu fico muito feliz em nome do Podcast de Mito por você ter participado. E pode falar, Giovanni, desculpa. Eu posso participar de novo quando eu vier para desmontar a exposição do Guido Viário, ali em julho. Até final de junho. Final de junho. A gente pode agendar para fazer de novo daí. Com certeza. Se quiser, é só me chamar. Com certeza. E eu fico muito feliz mesmo por você ter participado. E mais uma vez quero agradecer aos meus amigos e a minha namorada por estarem também me ajudando nesse bate-papo. Vocês foram imprescindíveis também para essa entrevista. E, bom, gente, fica o convite para o próximo episódio. A gente vai começar a campanha de RPG. Pela primeira vez teremos RPG de mesa no Smith. Você desenha RPG, Giovanni? Os mapas de RPG dos Dungeons and Dragons, ou não? Desenho. Legal. A gente vai ter a nossa primeira campanha de RPG, que vai trazer o mestre Caio, e a gente vai ter uma campanha aqui que vai ser muito legal. Mas o próximo convidado do podcast de mim, você quer falar um pouquinho sobre ele, amor? Já que foi você que vai trazer. Ele é um convidado seu, se quiser falar um pouquinho pro pessoal. Quarta-feira vai ser o nosso próximo episódio. Ele é um radialista aqui de Curitiba, e eu conheci ele através de um grupo de amigas do BTS, porque ele tava com uma campanha na rádio em que ele trabalha sobre música e tal. A gente foi lá, como quando o BTS é muito unido, às vezes, de tempos em tempos, a gente fez uma coisinha lá e deu muita audiência para ele, e ele, em prol disso, meio que fez ali um especial no rádio. E, bom, ele não é só radialista, ele faz muita coisa na internet também, e vai ser um bate-papo bem legal. E eu, como estudante de jornalista, tô bem empolgada. Com certeza. A Thalita é estudante de jornalismo. Vai ser um podcast muito legal também. E mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aqui hoje, em nome do podcast de Mito. Eu fico muito feliz. Obrigado. E, gente, vou deixar nas redes sociais o Instagram do Giovanni para vocês conhecerem o trabalho dele. Vale muito a pena, olhe lá. Acredito que muitos já conhecem, que estão assistindo esse episódio, mas para quem não conhece, vai estar na descrição desse episódio. Também as nossas redes sociais também, para vocês também seguirem no Instagram, no Threads, né? Também, e outras redes aí que estão por a parte TikTok, enfim, são muitas. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima.